Mulher chega em casa e encontra seu esposo com sua filha. O que ela fez vai surpreender você. Desde muito cedo, Marilene teve que trabalhar duro para poder colocar o sustento da família em casa. Como havia engravidado muito cedo, já do seu primeiro namorado, ainda quando cursava o ensino médio na escola. A família, já muito pobre, não viu outra alternativa senão casar a menina, ainda saindo da adolescência, com o pai da criança, apenas alguns anos mais velho que ela. Compraram um barracão no Morro do Flamengo de uns conhecidos do pai dela, e essa foi a única ajuda que a moça e a nova família conseguiram ter para dar um primeiro pontapé para uma nova vida. Vida nova era uma forma de dizer, porque aquela era a mesma vida que já havia vivido sua avó e também que vivia sua mãe, e para ela o destino não havia reservado sorte maior. A dureza da vida torna as coisas sempre mais ásperas. O rapaz com quem ela casou não demorou para perceber que a vida que ele queria simplesmente não era aquela. E como o homem imaturo da casa, crescia em grosserias toda vez que queria convencer a mulher de suas próprias necessidades. Não tardou a chegar tarde do boteco todas as noites, a farrear com os amigos até amanhecer, a retirar do pouco dinheiro que ganhava do armazém sempre um dinheiro para o cigarro, para a bebida e para as outras mulheres que ele invariavelmente gostava de conhecer na rua. Em casa, Marilene amargurava a solidão da favela, com suas portas fechadas, sempre com medo de ser surpreendida por alguma situação em que o marido não estivesse ali para lhes dar qualquer proteção. Por mais que ela rezasse e pedisse a Deus que lhe orientasse uma mudança de vida, parecia em vão. O marido, cada vez mais distante, sempre inventando situações para abandonar o lar. Até que, quando a menina havia feito 6 anos, realmente abandonou a família sem dizer para onde ia, deixando Marilene desesperada, com uma filha pequena para criar e sem muitas perspectivas. Desde que a moça teve a filha, ela sabia que não poderia se dar ao luxo de esperar tudo daquele marido sem rumo que ela havia arranjado. Por isso, trabalhava lavando roupas para tentar dar o mínimo de sustento para todos ali, e para completar a renda, assumia 2 ou 3 faxinas no centro da cidade toda semana. Muitas vezes tendo que levar a filha a tiracolo, saindo de casa bem cedo e só voltando já no entardecer. E foi assim que a mulher conseguiu manter um pouco de dignidade naquela casa pobre. Com o tempo, a ausência do marido se tornou um alívio para as duas, e Marilene finalmente conseguiu acreditar que podia reiniciar outra relação. Conheceu Carlos Antônio nas suas muitas idas à feira. O rapaz era um dos feirantes e sempre tratava a mulher com galanteios. Ela, que já estava desacostumada a ser paquerada assim tão abertamente, não sabia bem como proceder, mas foi dando cada vez liberdade para ele e logo ele a chamou para uma festa de gafieira onde iniciaram seu romance. Em pouco tempo, como geralmente acontece naquelas situações inusitadas, o rapaz foi se tornando mais íntimo e próximo dela e começou a frequentar sua casa, muitas vezes dormindo lá aos finais de semana. Até que foi deixando algumas coisas na casa de Marilene e quando ela percebeu, já estava envolvida com o moço, que acabou tomando espaço na casa das duas e agindo como o homem da casa. A filha crescia rápido e já era uma mocinha de 12 anos. Suas feições estavam florescendo e ela ainda conservava a doçura da menina que sempre foi. Marilene jamais podia supor que atrás daquela proximidade do atual marido com a filha existia um perigo muito maior do que ela jamais imaginaria.
Quando a mulher saía para o trabalho, o homem aproveitava para ficar pedindo favores à menina, que, muito nervosa, cumpria os pedidos sem ter muita noção exata do assédio que estava sofrendo. Na memória dela, muitas daquelas situações ficaram nubladas, até o dia que, mais ousado, ele lhe pediu que pegasse cerveja na geladeira e, quando ela chegou próximo dele, ele a segurou forte e lhe apalpou as pernas. A menina congelou. Era tudo o que ela temia e não sabia como se livrar daquilo. Como ela poderia contar a forma como o marido agia quando ela saía para trabalhar? E foi assim que a menina, sem entender como podia se ver livre de tudo aquilo, teve que suportar os assédios do padrasto, que foram ficando cada vez mais diretos, até o dia em que realmente lhe tomou a força. Foi o pior dia de sua vida e ela se sentia sem forças para lutar. Então, amargurou sua tristeza que a mãe cansada não conseguia decifrar. E foi assim que, sem pudores e se sentindo totalmente dominante naquela situação, Carlos Antônio foi cometendo atrocidades com a enteada sem reação. Não esperava que a vida iria lhe surpreender de forma extremamente negativa e não custaria para acontecer. Um dia, Marilene acabou o trabalho mais cedo e, quando era próximo de 4 da tarde, subiu a ladeira até o seu barracão. Já na porta, achou estranho o choro engasgado da filha, que do lado de dentro da casa agonizava em desespero. A mulher não teve dúvidas, entrou na casa como uma bala e surpreendeu o marido saindo do quarto da entrada, ainda levantando as calças. No quarto, a filha chorava de forma abafada. Quando Carlos Antônio viu a mulher entrando na casa, se sentiu surpreendido, mas sua monstruosidade cínica ainda quis amedrontar Marilene, como se a pudesse calar. Olhou nos olhos dela e disse com desprezo: "Vocês duas são minhas e é isso que eu faço com as minhas mulheres." Ele jamais esperava que a reação de Marilene fosse imediata daquela forma. Ela enlouqueceu, empurrou ele com toda a força e ele tombou para o lado. Entrou no quarto da filha e a pegou pelo braço, arrastando a menina para fora da casa sem deixar tempo para que o homem pudesse fazer nada mais contra elas. E quando ela chegou na rua e se sentiu protegida pela presença das pessoas, ela fez algo que Carlos Antônio jamais poderia esperar. Começou a gritar com toda a força dos seus pulmões. Certeza que todo o morro do Flamengo conseguia escutar o grito daquela mãe desesperada. Começou a chamar o marido de monstro violentador e, gritando, continuou até que todos os vizinhos se aglomeraram ao seu redor, indignados com a situação. Aquele mal não iria ficar impune. Os vizinhos entraram no barracão da família e encontraram o homem maldizendo a família, rindo da sua torpeza. Não deixaram barato e amarraram o homem, que começou a espernear. Chamaram a polícia para o homem, que ainda achava que conseguiria passar por aquela violência sem nenhuma marca. Estava enganado. Os vizinhos não deixaram barato o que ele havia feito, e antes da polícia chegar, ele já havia se arrependido de tudo o que havia feito. Encontraram ele amarrado e totalmente machucado, chorando que nem o criminoso arrependido que ele era, totalmente abandonado por todos, e assim seria sua vida a partir de então. Marilene e a filha já estavam longe, foram acolhidas pelas vizinhas e juntas desceram o morro em busca de ajuda no hospital. Não houve um dia em que elas ficassem sozinhas. As amigas revezaram nos cuidados e se fortaleceram no apoio a elas. Talvez, se fosse mais fácil reconhecer as marcas daquela violência, tudo aquilo pudesse ter sido evitado. Mas já que havia acontecido, as mulheres resolveram permanecer juntas e se apoiando.
E foi assim que Marilene conseguiu se reerguer. Ela e a filha já haviam passado por coisas demais na vida, mas foi esse momento de tristeza que fez elas receberem o apoio das pessoas do bairro e desde então não se sentiam mais sozinhas. Sempre estavam auxiliadas por um grupo de mulheres ou amigas que lhes ajudaram a superar tudo aquilo. Formaram um centro de discussão e combate a opressões no Morro do Flamengo e hoje cuidam de outras mulheres que passaram situações parecidas. Não é fácil passar por situações traumáticas na vida, mas não podemos deixar as situações nos calarem. A reação de Marilene mostrou para todos que era preciso dizer um basta e colocar a boca no mundo, que era preciso denunciar, que não se podia aceitar que o machismo vencesse. Foi abrindo sua voz e denunciando que ela ajudou centenas de outras mulheres que passavam a mesma situação. E você, o que achou da reação de Marilene? Consegue imaginar como você reagiria? Conta pra gente aqui nos comentários. Se você gostou dessa história, deixe seu like e ative o sininho para não perder as notificações de vídeos novos. Até o próximo vídeo!